Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, se cuidando. A gente deve voltar logo aí, né? Nossa matéria tá bem avançada. Confesso para vocês que eu podia ter deixado aquela correção do capítulo 13 da Dom Miguel. Podia ter sido feita agora, mas estamos totalmente adiantados. Estamos no nosso capítulo 14 já. Então, um capítulo apenas para acabar o livro. E a gente vai falar um pouco da segunda fase da industrialização brasileira, que envolve a parte econômica do nosso país também, tá bom? Então aqui a gente fala mais de economia do que de industrialização em si. A parte mais principal, né, que a gente falou foi do governo do JK na última aula. Bom, beleza. A gente entra aqui no governo militar, onde teve o chamado milagre econômico. Tem uma página inteira destinada ao governo militar, porque foi muito importante. Então, apertem os cintos e vamos começar a nossa viagem ao passado. Bom, após o crescimento que o JK proporcionou, tá? Depois que passou o período dele, a economia começou a diminuir, né, desacelerar, botou o pé no acelerador daquilo que o JK colocou. Ele fez o plano dele era o quê? 50 anos em 5. Isso era muito acelerado. Então fez com que novas indústrias surgissem nesse período também. Começou a existir um processo. Se o governo incentivava o crescimento industrial, obviamente que não iam só ser as indústrias antigas, iam surgir novas indústrias. Só que como elas cresceram, foi muito rápido e elas precisavam de um tempo para se estabilizar. Tá? Como um jogador de futebol novinho que começou a jogar bola. Aí o cara tá jogando ali, ele tem um grande futuro. Só que ele precisa pegar experiência, ele precisa começar a jogar direitinho, no lugar certo, para que ele não pule etapas e não vire um jogador qualquer, um cara que ficou esquecido, e ele consiga trabalhar melhor o futebol dele para que ele seja um grande craque. É mais ou menos isso. A indústria também, ela precisa de tempo para começar a se estabilizar no mercado. E não havia condições para que isso acontecesse. Então, o desafio do governo militar era esse. A gente perceba que isso aqui é chamado de milagre econômico. Para o milagre econômico acontecer, alguma coisa ruim estava acontecendo. E aí o governo militar, ele tinha que fazer isso, tinha que combater essa crise. Então tá aqui, o desafio de retomar o crescimento, combater a inflação. Então, para investir, era necessário recurso, ou seja, dinheiro. Mas não era possível emitir dinheiro, já que isso ia aumentar o problema de inflação. Professor, como assim? Não sei. Essa parte econômica é muito complicada. Eu sei que o problema da inflação ia acontecer. Eu não sou economista, mas uma coisa eu posso afirmar para vocês. Imprimir mais dinheiro não é a solução, tá bom? Isso aí assim como 10 em cada 10 geógrafos falam que a Terra não é plana, né? 10 entre 10 economistas vão te dizer que imprimir dinheiro não é a melhor forma de você melhorar uma crise. Então, beleza. Qual seria a solução? As soluções encontradas é que fizeram ter esse nome de milagre econômico. Vamos a elas, né? O famoso vem comigo. O que o governo começou a fazer? Não tinha dinheiro, recorreu a empréstimos do exterior. Esse aí foi o grande problema. A gente vai chegar lá, né? A gente está falando do milagre ainda, está falando da parte boa. Então, pegou empréstimo no exterior para poder arrumar a casa e emitiu títulos públicos, né, que permitiu ao mesmo tempo combater a inflação e conseguir recursos para a industrialização. O que é essa emissão de títulos públicos? São como ações. A população tem direito de comprar partes das indústrias e aí elas receberiam depois aquilo ali de volta com um pouco mais. Investimentos, né? Você coloca o seu dinheiro, o nome é investimento, não é gasto, você investe, você coloca o seu dinheiro para você receber mais depois. Então, tudo isso ajudava, né? Bom, beleza, recursos, tá, chegamos. O governo também buscou otimizar o capital já disponível através de incentivos a grandes empresas. Então, o que já tinha aqui, a gente vai tentar melhorar para essa galera que já tem dinheiro. Vamos trazer um pouco de dinheiro de fora, vamos começar a melhorar para cá, para ali e tal. Jogadinha de mestre do governo, mas o que já tem, a gente quer manter. E aí que vem, vamos lá. Criaram-se impostos e tabelaram-se os preços. Preço tabelado
não é legal. O preço tabelado não acompanha o valor de mercado de cada lugar. O valor de mercado que eu diga também é a questão da financeira do povo. E aí, com base no menor preço que as grandes empresas conseguiam praticar. Então, se uma grande empresa de copos, tá? Bom que tem um copo bonito aqui perto de mim, não aqueles de plástico que geralmente eu uso, mas isso não importa, né? Uma empresa de copos consegue vender cada copo a R$ 1,50. Para o pequeno produtor isso não é possível. A pequena empresa ele vai vender o copo um pouco mais caro, porque é o procedimento dele. A indústria muito grande, produz muito, compra produto a rodo e aí produz com mais facilidade, gastando menos. Então se ela gasta menos e consegue produzir bastante, ela vende a 1,50 tranquilo. Já o camarada numa empresa menor, ele não consegue ter o mesmo desenvolvimento. Se tabela o preço de acordo com o menor valor que a indústria consegue vender, o que vai acontecer com um pequeno empreendedor, com um pequeno empresário? Ele vai quebrar, tá? Ou o que aconteceu aqui, algumas empresas não sobreviveram ou foram incorporadas a outras maiores. Digamos que o McDonald's tem o seu lanche lá, os melhores hoje estão em volta de 26, 30 reais, vamos arredondar, né? E o Bob's, mais um pouquinho de menor investimento, consegue vender o lanche a 22 reais, né? Então, pô, você tá aqui, você olha, pô, o McDonald's é melhor, tá 30, mas o Bob's tá 22, aqui tem uma promoçãozinha e tal. O Bob's vai valer mais a pena hoje, quando tiver com um dinheirinho a mais eu vou no McDonald's. Tu não vou no Bob's porque tá mais barato. Tchau. Beleza, show de bola. Se a partir desse momento o governo começa a tabelar o preço e ao mesmo valor do McDonald's pro Bob's, né? Além do Bob's precisar, né, vender mais seu produto, ele perde a concorrência e já era, né? O que o McDonald's faz? Malandramente, vai lá e compra o Bob's. Aí nós temos duas empresas, Bob's e McDonald's, mas fazem parte do mesmo grupo. Isso é normal, tá bom? Garoto Nestlé é a mesma coisa, né? E é por aí vai. Bom, vamos seguir aqui em frente. Então, esse foi um dos motivos. Só que estamos falando do milagre econômico, ou seja, isso foi uma coisa boa, isso ajudou, isso fez com que as grandes empresas tivessem mais propriedade, mais moral no mercado, e aí conseguiram desenvolver, conseguiram expandir a sua marca, geraram empregos, isso foi bom, tá bom? O governo realizou grandes investimentos no setor básico da economia, como telecomunicação, energia, consolidaram também aí, fizeram as empresas, as obras estruturais, como a hidrelétrica de Itaipu, que na época era a maior do mundo, tá? Então assim, olha quanta coisa o governo fez, investir, ó, pegou o dinheiro emprestado, melhorou, arrumou a casa, colocou a galera da indústria para poder trabalhar, conseguiu botar o preço menor, e isso ajudou o consumidor, tá? Fez com que as outras empresas que são maiores tivessem a sua soberania, né, sobre as menores e gerou emprego, né? E outra coisa que também fez foi essa questão de investir na base, investir na energia, né? A usina de Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo na época, então foram grandes investimentos e ajudaram muito o Brasil. Todas essas ações fizeram o Brasil retomar o crescimento acelerado, à medida que o crescimento anual foi de aproximadamente 11%. Peço desculpa, vou coçar aqui meu ombro, tá? Gente, um PIB de 11% é um PIB muito grande, é mais ou menos um PIB chinês aí, que cresce quase 10%, né? Que é muita produção, cara, crescer 10% é muita coisa, muita coisa. Dessas formas, as grandes empresas cresceram ainda mais, né? Cadê o spoiler? E ao mesmo tempo surgiram outras novas, fazendo ter ofertas de emprego, além da construção de rodovias, tecnopólios, taraná, né? O sucesso de tais políticas deu o nome de milagre econômico. Porém, a conta chegou. E aí nós temos a chamada década perdida. Lá atrás, aqueles empréstimos acabaram prejudicando o Brasil.
porque apesar dos investimentos feitos, não foram suficientes para o Brasil se tornar um país independente. Década perdida. Com a crise do petróleo provocada por tensões no Oriente Médio, os Estados Unidos elevaram a taxa de juros do mercado internacional, reduzindo os investimentos aos países em desenvolvimento, o nosso Brasil. Então, além de fazer uma redução, tá, nos investimentos que faziam nos países menores, ele elevou as taxas de juros. Além de assistir essa redução sem poder fazer nada, porque na época do governo militar, os Estados Unidos era quem mandava no Brasil, né? Os Estados Unidos financiou esse processo militar, tá? Para consolidar o seu domínio capitalista aqui, o domínio capitalista com um preço tabelado, que é uma coisa... né? Enfim... então o Brasil assistiu isso sem poder fazer nada, essa redução de investimentos. E também teve que arcar com prejuízo, né? Teve que pagar essa dívida com juros cada vez maior, né? Ah, você pegou R$100 emprestado, você vai pagar 110, beleza? Tu, pô, cara, valeu mesmo, tô precisando agora, 110 eu tenho semana que vem. Deu um problema, pô, meu amigo, olha só, não vai ser mais 110, cara. Vai ter que me dar 125. Irmão, 125 acabou e você vai ter que pagar. Tu que tá me devendo. Então, era basicamente isso. Diante dessa nova realidade, a saída imposta, né, pelo governo para poder honrar os seus compromissos foi uma frase, né? Aquela coisa. O Temer falou recentemente, né, não pense em crise, trabalhe, né? Tem sempre essas frases de efeito nos Estados Unidos. Yes, we can. Aquela coisa de campanha. Exportar é o que importa. Ah, moleque, o pessoal tem um nomezinho, né, assim, já desde sempre, eu acho bacana isso. Vejo que eu não sou o único louco da humanidade, tinham outros antes de mim. Então, exportar é o que importa, vender é o importante. As principais soluções encontradas pelo governo foram prejudiciais ao mercado interno. Arroz salarial, que diminuiu o poder de compra da população, e subsídios fiscais para exportação, ou seja, vantagem para quem estava vendendo, tá? Essas medidas adotadas em conjunto favoreceram a colocação de produtos nacionais no mercado externo. Beleza? A gente conseguiu colocar um produto brasileiro para vender para fora. Ó, tamo aí, hein? Brasil é nós, favela é nós, né? E botamos um produto para fora. Mas prejudicou o mercado interno e reduziu o poder de compra do brasileiro. E isso mexeu no bolso do coleguinha, já não fica mais legal. Por que isso acontece? Se você está subsidiando, você está investindo na produção externa, você deixa de investir, nossa, deu uma mordida aqui, no mercado interno. E aí que você para de investir no mercado interno, você prejudica o seu corpo, você mesmo, que está se doando para os outros, né? E aí nós temos aqui a segunda parte do texto que fala o seguinte: o governo aumentou os impostos do produto de exportação, aliás, de importação, tá? Reduzindo a competitividade. Explicando mais ou menos aqui o que o governo fez. Ó, vou te ajudar a vender esse copo aqui lá para fora, hein? Então você vai ter subsídio, vai trabalhar, vai pagar menos, você vai conseguir produzir esse copo aqui barato para vender lá para fora. Você está sendo incentivado, aí tu manda lá para fora. Só que quando você vai comprar esse perfume aqui, esse desodorante, e ele vem de fora, ao invés de você pagar R$10, que eu paguei nesse aqui, vou pagar 15. O imposto é muito caro. Por que o imposto é muito caro? Porque eu não quero que você compre aquele ali de fora. Eu quero que você compre, eu não tenho aqui, mas finge que isso aqui é um outro desodorante, o controle. Eu quero que você compre o desodorante do mercado interno, tá? Eu não quero que você compre o Rexona, Blue Man, nem existe isso. Eu quero que você compre o Cheiro Lindo, um nome brasileiro aí, Desodor, vamos lá. Quero que você compre o nacional. Então, o produto importado era muito caro, tinha muito imposto no produto importado e ajudava o trabalhador a exportar o que tinha. O que aconteceu com isso aqui? Os industriais não tinham capacidade financeira de importar novas máquinas. Acabou tentou
jogar na esquerda e caiu na direita. Embolou o meio de campo todo. Por quê? Se tinha mais imposto no produto de fora, as máquinas vinham de lá. Por quê? Porque o Brasil não tinha esse investimento em tecnologia. Não deu tempo de fazer tudo isso, investir em tecnologia, né, nas coisas próprias. Então ainda era muito dependente, como é até hoje, das máquinas que vinham de fora. As mercadorias comercializadas internamente tornaram-se caras e tecnologicamente defasadas. Perdeu tecnologia em relação às estrangeiras, né? Os caras lá estavam evoluindo, produzindo coisas mais à frente, e a gente estava ficando meio que estagnado por causa dessa política. Tá bom? O que levou a um sucateamento das indústrias brasileiras. Além disso, durante a década perdida, houve redução de investimentos públicos. E como isso aumentou o desemprego, a desigualdade aumentou, greve, concentração de renda, falta de ajuda aos pobres. Não, isso aí então uma bola de neve. E o governo militar não resistiu a isso. Beleza? E aí o livro, depois de explicar essa parte aqui, ele pula uma parte da história e vamos para Fernando Collor. Para falar aqui agora mais de economia, não muito de indústrias. Tanto que algumas coisas a gente sofre reflexo ainda do passado, mas a partir da época do governo militar, passou. Bom, a principal medida do plano Collor foi o confisco. Vou explicar para vocês o que é o confisco, tá aqui, né? Por 18 meses, todos os depósitos bancários acima de 50 mil cruzeiros era confiscado, ficava para o governo. Então, os caras tinham mais de 50 mil cruzeiros no banco, ele não tinha mais. Esse dinheiro agora era do governo. Tu imagina, tu vota no cara, o cara entra lá e tu fala assim, vamos botar hoje em dia aí, eu não sei se vai fazer essa conversão não. Vamos botar que tu tem 10 mil reais no banco. Pô, tenho 10 mil reais. Vou juntando pra dar entrada no meu carro. Aí o governo fala que todo mundo que tem mais de 8 mil reais no banco, agora o dinheiro vai ficar pro governo fazer os investimentos. Teve gente que não viu mais a cor do dinheiro até hoje, tá? Imagina, o povo ficou desesperado. O cara tá maluco, como o cara vai? Foi o que ele fez. A liberação antecipada de recursos retidos só podia ser feita pelo Ministério da Fazenda, que estudava o pedido do caso. Cara, pelo amor de Deus, devolve meu dinheiro, né? A medida fez com que o governo entrasse em um período de grande impopularidade. Não tinha como um governo desse ser popular. Não, é isso aí, o cara tem que pegar mesmo meus 10 mil reais e ficar pro governo. Se bem, né? A gente vê coisas hoje em dia aí que nos faz pensar que devia ter maluco nessa época. Mas enfim, o cenário de crise foi agravado por várias greves, denúncias de corrupção. Então, além de tudo isso, o cara pegar ali o teu dinheiro que estava no banco, tinha um caso de corrupção, né? E negociações divulgadas pela imprensa envolvendo o seu tesoureiro, né? O PC Faria, sua esposa e outros setores. Fernando Collor sofreu o impeachment, né? Impedimento. Collor sofreu aqui um impeachment e deu lugar a foi Itamar Franco, né? E aí o livro cita também aqui, já pula para o FHC, Fernando Henrique Cardoso, um dos grandes responsáveis, tá? Pelo período que o Brasil viveu depois dele, tá bom? Fernando Henrique foi um cara interessante, mas vocês vão ver que tem algumas similaridades que a gente já conhece da vida política. Bom, a principal coisa que ele fez, o principal projeto dele para controlar a inflação foi o Plano Real. Fernando Henrique Cardoso é o responsável pelo nosso real, a moeda chamada real. Tanto que eu li aqui para vocês quando eu falei do governo do Fernando Collor, era cruzeiros. Agora não é mais cruzeiro, agora é real. Mudou, né? De cruzeiro para real, moleque, show de bola. Então o que foi o Plano Real? O plano implementava uma nova moeda, elevava as taxas de juros e diminuía a despesa do Estado. Conseguiu estabilizar ali a economia e essas medidas surtiram efeito e, cara, ele conseguiu controlar a inflação. Melhorou muito nessa parte aqui
quando trocou a moeda, foi pro real, a intenção de mudar a moeda é porque, tipo assim, 50 mil cruzeiros, não era 50 mil reais, é porque a moeda já estava tão inflacionada que ia colocando zero, colocando zero, colocando zero, e foi igual quando o Chaves, seu Madruga, me empresta 5 mil cruzeiros? 5 mil cruzeiros deve ser o quê? 5 reais? Né? A coisa, porque vai colocando cada vez mais zero, tá? Então é assim que vai acontecendo. O salário mínimo já foi cento e poucos reais, agora é 1.000 e pouco. Então o zero vai chegando com a inflação. Só que ele conseguiu zerar o zero, tá? E colocou a moeda mais embaixo. Né? Tanto que na época, ainda tinha, quando falava de centavos, se usava muito. Tinha a moeda de 1 centavo. A moeda de 5 centavos a gente conhece ainda, mas a de 1 centavo já se foi, já não faz mais diferença. Daqui a pouco acaba sendo de 5 também, nunca se sabe, né? A nota de R$ 1 virou moeda, então isso são reflexos da inflação que vai mudando. Beleza, outra iniciativa de Fernando Henrique Cardoso foi a privatização de empresas estatais, tá? Como a Vale do Rio Doce e a Telebrás. Qual era a tentativa dele com isso? O que ele queria? Diminuir o gasto do governo, de ficar com essas empresas estatais, tá? Para poder pagar a dívida. Então, assim, pô, a gente tem um monte de empresa aqui que é do governo. Vamos jogar isso aqui para iniciativa privada, os caras ficam com essa bomba e a gente deixa de ter essa despesa aqui, pega esse dinheiro e vai investir em outra parada. Entendeu? Traduzindo, a rigor, é isso. E aí no segundo mandato dele, já com a economia ali estabilizada, tudo bonito, inflação controlada, ele pega e começa a trabalhar de programas de erradicação do trabalho infantil, de renda mínima, Bolsa Escola, né? E políticas que foram desenvolvidas nos governos posteriores com outros nomes. Por exemplo, ele dava alguns auxílios que foram todos globalizados e se transformaram no Bolsa Família, né? Que aí já é do governo Lula, que é o próximo governo que a gente vai falar aqui. Então, Fernando Henrique dá esse pontapé. Mas se ele era tão bom, por que ele não continua? Casos de corrupção no governo dele também ocorreram. O Brasil também passou por processos de crise. Isso aí, cara, derruba qualquer presidente, tá? Ele ficou 8 anos, o governo dele foi interessante, foi bacana. Ele deu início a muita coisa boa. Ele, fez o Plano Real, que tá ali até hoje. Mas qualquer governo que começa a ter casos de corrupção vai ser mal visto pelo governo, pelo povo. E agora a gente entra aqui, né? num período justamente onde isso tem o seu maior, o grande boom. Luiz Inácio Lula da Silva. Seu mandato foi caracterizado pela manutenção da estabilidade econômica do governo anterior. Então, assim, olha só. Tiveram alguns problemas, teve corrupção, teve. O cara, tanto teve, que o cara perdeu popularidade para você. Você agora é o cara, você chegou e tem que estabilizar isso aí. E ele deu continuidade também aos programas sociais, né? Com a proposta de diminuir a desigualdade no país. Na época eu lembro, eu era pequenininho, né? Mudou Fome Zero, vários projetos que o Lula trouxe de questão social assim, que, cara, foram muito bons na época. E o governo Lula obteve índices positivos. Então, assim, a economia crescia, o desemprego começava a cair. Além disso, as políticas de redistribuição de renda aumentavam e a popularidade do governo começava, né, a crescer e os índices de pobreza começavam a baixar, a desigualdade social começou a baixar. Então, acho que você pode perguntar para qualquer uma pessoa que viveu nesse período que os primeiros 4 anos do governo Lula foram excepcionais, tá? A economia crescia, os projetos sociais estavam rolando, ele deu estabilidade, estava tudo certo. Aí, né, Lula foi de Lula lindo para Lula ladrão. Por quê? Começa que, no entanto, o clima de otimismo começou a ser abalado em 2005, quando a mídia brasileira denunciou um esquema de corrupção envolvendo doações de fundos de empresas para partidos políticos, que ficou conhecido como Mensalão. O Mensalão quebrou tudo. É um sistema de corrupção muito grande que acontecia no país. Então, sabe, o país estava indo bem, caminhando bem, estava tudo bonito, igual lá no Fernando Henrique. E aí o Lula conseguiu colocar isso, né, alavancar isso cada vez mais, melhorar o projeto. Entra no esquema de corrupção e, como eu disse, isso quebra qualquer
governo. E aqui até a sangria estancar, meu amigo, de 2005 até agora, demorou. Eu paro a matéria no Lula. O livro continua falando de Dilma, Temer e Bolsonaro. Mas Dilma dá continuidade ao trabalho do Lula, fica o mandato, tenta controlar o que estava acontecendo, não consegue, os casos de corrupção aumentam, Dilma sofre um impeachment. Temer fica 2 anos, disse uma frase que vou lembrar para sempre, vocês ainda vão sentir saudade de mim, eu estou sentindo, mas enfim, o cara conseguiu dar uma ajeitada, dar uma equilibrada na economia, melhorou o PIB e deu uma acertada. E por último, o Bolsonaro. O livro não fala nada sobre o Bolsonaro, até porque seria uma grande injustiça, né? O cara não governou, não teve tempo, teve 1 ano de governo, aí a primeira medida, que depois pode entrar aqui pro livro de vocês. Vou explicar por que o atual presidente não entra na matéria, por que a gente para aqui no Lula. Porque o pra frente, além de eu dar uma olhada nas perguntas do livro, não entra isso como pergunta do livro, não faz sentido, porque essa história está recente, essa história ainda está acontecendo, tá? Então quando a gente falou aqui dos planos, lá em cima, na página que a gente fala do milagre econômico, eu consigo falar para vocês que o governo pegou, no tempo de milagre econômico, empréstimos no exterior. E eu já sei que esse empréstimo deu errado. Então, se eu tivesse em 1960 aqui, eu ia falar para vocês assim, o governo pegou empréstimo no exterior, isso aí é maravilhoso. Entendeu? Só que eu já conheço a história. A história mostra depois que isso não aconteceu. Então seria muito injusto pegar um governo que está começando, um governo que ainda não teve seu período. Aí tu teve 1 ano que teve uma reforma da Previdência, teve alguns projetos para poder melhorar a questão de desemprego. Chega agora no 2º ano, a gente tem um coronavírus. Então assim, independente de opinião política de cada um, isso não entra aqui no caso, a gente tem que entender que não tem como falar nada aqui, porque não teve história ainda para contar, tá bom? Do restante é mais isso mesmo, dos outros, a Dilma e o Temer. Esquema de corrupção, como aconteceu no governo Lula, no Fernando Henrique, e aí aconteceu, impeachment que a gente já viu, tudo que a gente vivenciou, sobreviveu, realmente, o período do Temer deu uma melhoradinha mesmo, isso aí são dados, não estou falando isso por nada, os números mostram que deu uma melhorada, ajeitou, né? Mas também surgiram casos de corrupção, né? Que ele já vinha fazendo do governo anterior. E o último governo que o livro cita, o governo ainda não aconteceu. No futuro, aí sim vai ter talvez aqui um parágrafo 6, um parágrafo 7, para a gente poder falar de cada um desses presidentes que vieram depois. Bom, tendo isso explicado, né? Façam os exercícios de vocês. E aula longa, né? Mas também falando de muita coisa de presidente, muita coisa. Tá interessante, eu gosto dessa parte aqui. Fique com Deus. Até a próxima.